Capítulo 13, eu estou lendo um estudo acerca do livro de Isaías, a partir do capítulo 13 do 17 ao 22. Agora o oráculo é dirigido à Babilônia, especificamente o primeiro nome próprio mencionado é o dos Medos, versículo 17, que exerceram um papel cada vez mais importante na política do Oriente Médio a partir do tempo de Isaías, e que, em conjunto com os persas, provocaram a queda do Império Babilônico em 539 a.C. Os caldeus, versículo 19, nota de rodapé da NVI, eram um povo que tinha conquistado posição de liderança dentro da Babilônia na época de Isaías, Merodach-Baladã, confira 39.1. E Nabucodonosor eram ambos caldeus. Foi sob Nabucodonosor, 605 a 562 a.C., que a Babilônia alcançou o auge do poder, pompa e esplendor, mas o seu império caiu somente uma geração após a sua morte. A cidade da Babilônia sobreviveu até próximo do tempo de Cristo, quando se tornou o sítio abandonado descrito nos versículos 20. O primeiro estágio do cumprimento do oráculo talvez possa ser observado no ataque assírio devastador contra a Babilônia em 689 a.C. Erladson, talvez o próprio Isaías tenha vivido para testemunhar este evento. Observe a afirmação. O tempo dela está terminando. Versículo 22. É em virtude da arrogância da Babilônia que a cidade é condenada. Versículo 19. O seu destino é ficar totalmente abandonada, não sendo repovoada nem mesmo por nômades. Versículo 20. E deixada como antro de animais selvagens. 4:14 do 1 ao 2. Até mesmo neste breve texto podemos ver o duplo quadro de referência. Se o primeiro pensamento de Isaías era a restauração do Reino do Norte, no contexto mais amplo precisamos entender Israel no sentido mais amplo. Quando os impérios dos homens forem finalmente derrubados, todo o povo de Deus vai ser restaurado. O versículo 2 é simbólico em parte, retratando a virada na situação contra antigos opressores. O propósito de Deus para os pagãos não era a aniquilação total, pois alguns se juntariam a Israel na verdadeira adoração de Deus. Esse tema, presente mais raramente descartado no Antigo Testamento, no entanto, 56.6, é uma doutrina importante no Novo Testamento. 14 do 3 ao 21 é importante receber que esse poema não está em linguagem simples de descrição em prosa, mas é um escárnio altamente ilustrado, uma paródia do lamento. De forma intensamente sarcástica, o profeta faz de conta que está sentindo tristeza pelo rei morto e que está levando a sério as reivindicações de status divino que foram feitas pelos reis da Síria e da Babilônia. O rei é saudado como estrela da manhã, filho da alvorada. Versículo 12. Uma frase que o torna equivalente a uma deidade adorada pelos cananeus e sem dúvida conhecida de nome pelo povo de Judá. O termo Lúcifer, Naviá, também é uma referência à estrela da manhã. É incompatível com o texto pensar que aqui há uma referência a Satanás. O Monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, versículo 13, é uma referência ao equivalente cananeu do Monte Olimpo, na Grécia, a moradia dos deuses. Assim, o rei é tratado como uma deidade resplendente, mas uma que, como a estrela da manhã, a cada novo dia, desaparece rapidamente e se torna insignificante e é esquecida. Ele cai de ponta cabeça, da altura do poder e da aclamação humanos até o túmulo, e além dele, se buscarmos um contexto histórico específico para este cântico de escárnio, a morte de Sargão II, 705 a.C. parece particularmente apropriada, pois ele morreu em batalha longe da Síria e foi sepultado longe da sua capital. Assim, o seu funeral não teve a pompa e a cerimônia concedidas até mesmo os reis menos importantes dos seus dias. Versículo 18 e 19. O evento serve para simbolizar uma realidade mais profunda. No Sheol, versículo 15, ou sepultura, que aqui, como em outros textos, é um tipo de combinação entre a sepultura em si e a vida após a morte, especialmente o versículo 9 e 11. O rei morto e humilhado é objeto de admiração, versículo 16. O ponto destacado é o contraste
entre sua glória passada e sua humilhação final, entre o aplauso deste mundo e o juízo de Deus. Lucas 16, 19 a 31. O profeta ainda destaca mais 2 pontos. Ele chama a atenção para a alegria e a paz que segue a morte do tirano. Versículo 7. Até mesmo as florestas do Líbano. Versículo 8. Tantas vezes saqueadas por sua maneira pelos conquistadores assírios, agora estão em paz. A esperança dos prisioneiros. Versículo 17. Exilados é por implicação associada com esse tema. Essa característica do poema aponta novamente para Sargão, que havia conquistado Samaria em 722 a.C. e se vangloriou do número de exilados deportados de Israel. O segundo ponto dá o tom com que termina o poema, e o tom é que tal tirania inevitavelmente traz desastre. No final das contas, sobre a própria nação do tirano. Tanto a Assíria quanto a Babilônia pareceram assim uma depois da outra. O poema, então, embora escrito como celebração da morte de um tirano específico, se revela e pode ser lido como uma predição da queda de qualquer tirano humano e de seu destino na vida após a morte. Sic transit gloria mundi. 6:14 do 22 ao 27. Ambas as grandes potências da Mesopotâmia são objeto da condenação do profeta. Nesse parágrafo final do oráculo contra a Babilônia. Em primeiro lugar, uma referência à própria Babilônia, versículo 22 e 23. Num breve resumo de 3, 17 a 22, em prosa, o oráculo final 27, 24 e 25, vem provavelmente em poesia e prediz a derrota do exército assírio na terra de Israel. Essa promessa deve ter dado muita esperança a Judá durante o período final do ministério de Isaías. Ela foi parcialmente cumprida em 701 a.C., mas o jugo assírio não foi aliviado antes do final do século 7. No entanto, os últimos 2 versículos de toda a seção, 13:1 a 14:27, colocam as promessas específicas nos versículos 24 e 25, no contexto mais amplo do propósito de Deus para toda a terra. Por isso, o povo sofredor de Deus precisa ter paciência. Enquanto isso, eles podem ter certeza de que nenhuma potência imperial pode impedi-lo. Letra B, acerca dos filisteus, 14, 28 a 32. A atenção do leitor é desviada agora dos impérios da Síria e da Babilônia e dirigida para uma série de estados menores nas vizinhanças imediatas de Judá. A Filístia merece um oráculo breve e um tanto enigmático de Isaías. Acais era pró-Assíria na sua política externa, mas o seu sucessor Ezequias não foi, e assim logo após a morte de Acais, versículo 28, os filisteus enviaram uma delegação, emissários, versículo 32, para tentar atrair o apoio de Judá numa confederação contra os assírios. O versículo 27 parece sugerir que um rei assírio, uma nova vara que feria os filisteus, tinha morrido recentemente, mas o profeta adverte que os futuros reis e exércitos assírios, descritos numa série de imagens caleidoscópicas, serão ainda mais cruéis no tratamento dado à Filístia. Acerca de víbora e serpente veloz, D.J. Wiseman, Tyndale Bulletin, 23, 1972, página 108. Assim, a Filístia está condenada em virtude de sua política anti-assíria, mas Judá pode descansar feliz como um refúgio. Versículo 32, ordenado por Deus, em que o pobre e os necessitados serão bem tratados. Versículo 30. A implicação é que Judá precisa evitar qualquer envolvimento com a política dos filisteus. Encontramos então mais uma vez Isaías aconselhando fé em Deus e demonstrando a sua desconfiança em relação a aliadas políticas. A data da morte de Acais não está claramente estabelecida. Vê comentários de 1 Reis 16, 1-2. A vara assíria para ser um Tiglat-Pileser III, morto em 727 a.C., ou Salmaneser V, morto em 722 a.C. Letra C, acerca de Moabe, 15:1 a 16:14. A declaração acerca de Moabe consiste em um poema longo.
15:1 a 16:11, com uma breve afirmação conclusiva, 16:12, e depois um breve oráculo em prosa, que se declara explicitamente posterior ao longo poema. Isaías poderia ter feito as duas declarações em diferentes ocasiões na sua longa carreira, ou também o longo poema poderia ser seu, e o oráculo em prosa, a palavra de Deus por meio de um profeta posterior, é mais provável. No entanto, que Isaías aqui esteja citando um oráculo muito mais antigo, ao qual ele acrescenta o seu próprio pós-escrito. Em outras palavras, ele está endossando a palavra mais antiga do Senhor, que havia previsto desastre para Moabe, e está confirmando que ela vai se cumprir em 3 anos. O oráculo mais antigo talvez seja da época do reino do contemporâneo de Uzias, Jeroboão II, rei de Israel, que tinha realizado muitas campanhas nos territórios e leste do Jordão. 2 Reis 14:23. Sob pressão de Jeroboão, os moabitas podem ter feito um apelo ao povo de Judá, confira 16:1, que tinha sido invadido havia pouco tempo pelo próprio povo de Israel. 15:1 ao 9, a seção de abertura do poema descreve o sofrimento dos moabitas. Algumas de suas principais cidades são retratadas em ruínas. Versículo 1, enquanto o pânico reina em toda a terra. Os cidadãos se esforçam para escapar do país com os pertences que conseguem carregar, tendo a desolação à sua retaguarda. A angústia é tão grande que o observador sente profunda compaixão. Versículo 5. Mas o comentário do próprio Deus acerca da situação, versículo 9, prediz que haverá ainda mais sofrimento. O leão pode ser entendido literalmente ou figuradamente como referência a agressores humanos. 16, do 1 ao 11. Apesar de sua miséria, os moabitas conseguem encontrar cordeiros, versículo 1, suficientes para evitar como presentes e suborno a Jerusalém, enquanto as mulheres moabitas aguardam com temor. Versículo 2, uma delegação vai a Jerusalém suplicar por asilo para todos os fugitivos moabitas. Versículo 3 e 4. Para amparar o seu apelo, eles expressam a sua crença na possibilidade de que, uma vez que o opressor anônimo tenha saído de cena, um sucessor de Davi vai novamente governar na terra. As suas palavras finais, no versículo 5, indubitavelmente, tem a intenção de bajular o atual rei de Jerusalém. É evidente que os apelos dos moabitas foram rejeitados. Os versículos 6 e 7 devem representar a resposta dada aos emissários deles, destacando a antiga soberba deles em relação a Judá e também o fato de que as suas palavras nunca são confiáveis. Depois da rejeição do pedido, nada sobra para Moabe, a não ser miséria e sofrimento, tais que o poeta é novamente comovido por compaixão. Versículos 8 a 11. Versículo 16 a 12, Isaías acrescenta o seu amém, a profecia mais antiga. Se Moabe apelar novamente a Judá, até oferecendo adoração a Deus em Jerusalém, nada conseguirá. Assim, o profeta aplica o poema novamente aos seus dias. Se o poema em si não tinham dito nada acerca de quando o desastre viria, Isaías agora pode revelar a palavra divina do que dentro de 3 dias Moabe vai ser completamente destruído e a sua população reduzida a um remanescente desprezível. Ele apresenta essa ameaça como se fosse um contrato legal, como os anos de um contrato de trabalho. Nota de rodapé da NVI. Não sabemos o suficiente da história moabita para afirmar quando Isaías anunciou esse oráculo de condenação. O sentido geral dessas palavras provavelmente foi uma advertência a Judá contra entrar em acordo com os moabitas contra a Síria. Letra D acerca de Damasco e Israel, 17 do 1 ao 14. Embora haja 4 peças literárias diferentes do capítulo 17, todas focalizam a mesma situação histórica, a invasão de Judá pelos exércitos de Damasco e de Israel em 734 a.C.
O profeta tenta encorajar e guiar o povo apavorado de Judá. Confira 7:2 de diversas formas. No oráculo de abertura, versículo 1 ao 6, a certeza da condenação é anunciada primeiramente por Damasco. Daí o título, e então com igual medida para o reino do norte, Efraim. A atenção de Isaías está concentrada no último e colocando Damasco de lado. Ele prossegue em contrastar a glória e o orgulho presentes com o seu futuro iminente, reduzido a proporções desprezíveis comparadas às quantidades pequenas de grão, de trigo e de azeitonas, que são deixadas após a colheita. O vale de Refaim, bem conhecido dos habitantes de Jerusalém, acrescenta um toque vívido de um tratado vívido. O trecho em prosa, versículo 7, reforça a ameaça de condenação para o reino do norte, versículo 8, e revela que Deus está planejando castigá-lo por sua idolatria e negligência com Deus. É castigo com um propósito, pois quando a calamidade se abater sobre eles, vão se voltar novamente para aquele que o fez. Versículo 7 e 8. Os dois breves poemas concluem o capítulo. O primeiro, versículo 10 e 11, continua a acusação de idolatria, agora se dirigindo ao reino do norte diretamente. Isaías destacou um tipo específico de adoração pagã no culto a Adonis, no qual o crescimento forçado de plantas, como descrito aqui, tinha valor simbólico. Isaías habilmente encontra um simbolismo bem diferente, a ausência total de qualquer colheita, versículo 6. O segundo poema, versículo 12, é semelhante aos Salmos 2:1 e Joel 2:1 ao 11, e tinha a intenção de encorajar Judá quando ameaçado por todo e qualquer exército estrangeiro. Deus protegeria os seus, mesmo que o mundo todo caísse sobre Jerusalém. Quanto mais, então, ele colocaria em fuga os insignificantes exércitos de Damasco e de Israel. Eles desapareceriam de noite. Versículo 14. Acerca dos etíopes. 18, do 1 ao 7. Os capítulos 18 tratam do Egito, mas o capítulo 18 cita o povo de Cush ou Etiópia, porque uma dinastia etíope chegou ao poder no Egito em 715 a.C. Evidentemente, o rei etíope do Egito, Pianqui, tinha enviado emissários. Versículo 2. A Ezequias, rei de Judá, podemos estar certos de que o seu propósito era atrair Judá para uma coalizão contra os assírios. Isaías adverte Ezequias contra essa loucura ao fornecer a resposta de Deus para os emissários. Eles devem voltar para casa, a sua terra conhecida pela profusão de insetos, e também pelo seu povo alto, a sua nação agressiva. Versículo 2. Apesar de toda a sua capacidade militar e da sua distância da Assíria, o povo da Etiópia não está seguro. O próprio Deus falou, versículo 4, e é uma palavra de condenação e destruição. A autodescrição do Senhor, versículo 4, é impressionante. Ele é o observador objetivo, não influenciado pelas intrigas e conflitos dos homens na terra. Versículo 7 é dirigido ao leitor e não aos emissários. Ele considera o cenário além do destino imediato dos exércitos etíopes e egípcios, derrotados pelos assírios em 701 a.C. No final de tudo, o profeta lembra aos seus leitores: a intenção de Deus é que mesmo uma nação distante quanto os etíopes adore o Senhor dos Exércitos. Ao levar as suas ofertas ao templo de Israel, o propósito final de Deus na história é o de um povo adorador formado de todas as nações. Confira 66:23.
Letra F, acerca do Egito, 19:1 a 20:6. O Egito é agora mencionado com palavras claras e é objeto de todo o capítulo, que consiste em um oráculo em verso, versículo 1 a 15, complementando por 5 breves anúncios em prosa a respeito do futuro do Egito. Capítulo 19, do 1 ao 15. O poema tem 3 estrofes e todas apresentam o mesmo quadro de condenação que está para cair sobre o Egito, uma condenação ordenada e controlada pelo Senhor. A primeira estrofe retrata uma guerra civil, culminando no surgimento de um rei feroz, de um rei cruel, mau, NTLH. A legião egípcia nativa não vai garantir livramento ou alívio. Diversos contextos históricos têm sido considerados para este oráculo, mas a desordem que precedeu a ascensão de Etíope Pianki em 715 a.C. parece fornecer o cumprimento mais apropriado. A segunda estrofe, versículos 5 a 10, descreve mais um desastre, mostrando em detalhes como iria desmoronar a economia egípcia, não em virtude da guerra, mas da ausência das enchentes anuais do Nilo, das quais toda a fertilidade e prosperidade do Egito sempre dependeram. Assim, a ascensão do rei feroz, no versículo 4, não daria estabilidade alguma ao país. Aliás, a última estrofe apresenta de forma dramática a impotência do rei, ao indicar a falta total de conselhos dos seus sábios conselheiros. Versículo 11. As únicas palavras sábias que eles poderiam ter oferecido seriam para explicar que o Deus de Israel estava por trás dos problemas do Egito. Versículo 12. O versículo 15 contém uma descrição proverbial de total impotência. Podemos ver neste oráculo a determinação de Isaías de persuadir a corte de Judá a não se comprometer com aliança alguma com o Egito contra a Assíria. (19, 16 ao 24). Assim como o capítulo 18 terminou com o apêndice, versículo 7, que expôs os propósitos de Deus além do juízo e do desastre. Agora este capítulo considera em mais detalhes o cenário além dos eventos históricos de 715 a.C. e esboça um pouco do plano divino para o Egito. Os 5 parágrafos talvez sejam datados de períodos diferentes, mas juntos formam um retrato claro das intenções de Deus. A primeira seção, como sugere de forma aceitável J. Malklein, muito provavelmente aponta para os eventos 701 a.C., quando pavor em Judá, 2 Reis 19:6, caiu sobre o rei assírio Senaqueribe, numa época em que o exército egípcio não tinha conseguido nada contra os assírios. As duas seções seguintes, versículos 18, 19 a 22, retratam juntas os egípcios passando a reconhecer gradualmente o Deus de Israel como seu Deus, por consequência de sua forma de tratar com ele na história. No início, somente algumas cidades vão se tornar para ele a referência à cidade do sol, cidade da destruição. Nota de rodapé da NVI é um tanto obscura. Cidade do sol, como aqui a NVI, com base no texto maçorético, pode ter a intenção de mostrar que a influência
de Javé vai alcançar além mesmo a cidade denominada segundo o deus mais importante do Egito, o deus Sol Ra. Os desenvolvimentos mencionados no versículo 19 podem bem sugerir que os judeus deveriam levar os seus sinais físicos da adoração a Javé para o Egito. Os últimos dois parágrafos, 23 e 24, continuam a enxergar além de qualquer evento histórico conhecido a nós, acima de tudo, o seu ensino simbólico é importante. O mundo antigo não estava desprovido de rotas comerciais, embora sem dúvida a entrada da Síria para o Egito fosse longa e árdua. A existência de uma estrada entre eles sugere, nesse caso, não a marcha de exércitos, mas o intercâmbio próspero e pacífico, sem barreiras no meio. Entre os dois ficavam a Síria e a Palestina, todavia. Diz o profeta, esse território já não será fragmentado, mas vai ser um Israel unificado, de dimensões davídicas, em pé de igualdade com as grandes potências imperiais. A harmonia reina entre os três estados, pois todos adoram o mesmo Deus, cujo templo está em Jerusalém, o que faz de Israel uma bênção na terra. Versículo 24. O texto comprova a confiança surpreendente do profeta numa época em que Judá era tão insignificante e impotente, e também a abrangência da sua tolerância, com a qual o ponto de vista de Jonas a respeito da Síria é um contraste completo. Capítulo 20, do 1 ao 6, que já entra no capítulo 20, né? Esse breve capítulo, que começa de forma biográfica, mostra quanto Isaías se esforçou para persuadir Ezequias a não confiar nas promessas egípcias. Os novos governantes etíopes do Egito estavam profundamente envolvidos com a revolta em Asdod, uma cidade dos filisteus que foi atacada Asdod, a cidade dos filisteus que foi atacada e caiu diante dos assírios em 712 a 711 a.C. E evidentemente Ezequias estava muito inclinado a participar dessa revolta inútil. O capítulo revela que 3 anos completos antes da queda de Asdod, o profeta havia sido um símbolo ambulante de completa humilhação e penúria nas ruas de Jerusalém. O sinal de andar nu e descalço não é explicado, mas poderia significar a queda e o exílio de Judá, e certamente essa possibilidade está espreitando nas entrelinhas do símbolo. No entanto, o sinal é explicado agora como se fosse dirigido contra o Egito. Quando os assírios perseguirem os exércitos egípcios, levando muitos exilados, todos os que antes depositavam fé no Egito terão medo e ficarão decepcionados. O povo que vive deste lado do mar incluía tanto os filisteus quanto Judá. Em outras palavras, agora é a hora de bater em retirada e ser sábio, uma vez que o Egito esteja derrotado. Os seus aliados na Palestina não vão ter esperança alguma de escapar da vingança assíria. Assim, os três capítulos relacionados ao Egito
terminam com uma nota de revolta, claramente, onde está a ênfase do profeta e sua maior preocupação não é o destino do Egito, mas a escolha fatídica de Judá.